Ah, as creepypastas. Uma das maiores febres da internet no começo da década de 2010. Pequenas histórias espalhadas por fóruns e vídeos no YouTube, indo de jogos assombrados por espíritos e demônios, até seres místicos que viveram entre a sociedade por séculos, com as principais características desses contos sempre sendo a excelente escrita feita por adolescentes de 14 anos. Como não lembrar do incrível Jeff the Killer, um moleque que foi queimado vivo por um grupo de bullies e resolveu assassinar todos no seu caminho, mesmo sendo um adolescente magrelo e provavelmente sedentário. Ai, por algum motivo as pessoas desenhavam ele sendo gostoso também. Tem o Laughing Jack, que é praticamente o Coringa, só que também é desenhado como um gostoso. Existe um padrão aí que eu não sei se eu gostei muito. Existem inúmeros outros exemplos de creepypastas, algumas boas, muitas ruins e muitas outras horrorosas. E por conta do tamanho dessa febre da era digital, era de se esperar que essas histórias seriam adaptadas para outras mídias, como o filme do Slenderman. Eu prefiro não comentar sobre. Tem também a série Canal Zero, que eu pessoalmente não assisti, mas já ouvi falar que ela é boa. Tem esse bicho feito de dente aí que eu achei bem maligno. Mas e no mundo dos videojogos? Tem algo para nós comentarmos? Ah, meu amigo. O ano era 2014, quando um jovem brasileiro chamado Lucas Boato resolveu desenvolver um pequeno projeto usando a engine RPG Maker. Esse projeto sendo lançado com o nome de Creepypasta Land, um jogo com o objetivo de contar uma história focada no crossover de diversas creepypastas populares da época. Praticamente o Avengers Endgame dos moleques esquisitos que gostavam disso. E é claro que eu estava incluso também. E mesmo sendo um jogo feito por um brasileiro e cheio de referências à nossa cultura, o jogo meio que acabou sendo abraçado pela comunidade gringa de creepypastas, como por exemplo o Luigi Kid, na qual já era um canal relativamente grande quando começou a jogar o jogo. Um tempo depois tivemos pessoas como o Alan e a Strong Star Productions, atualmente conhecido como Gabs, que também jogaram e deram um reconhecimento maior pro Lucas aqui no Brasil. Porém, no fim, após alguns anos, tanto o jogo quanto as creepypastas como um todo acabaram se tornando meio que obsoletas. A internet mais uma vez se movia em direção a outra febre, deixando tudo isso pro passado. E aqui nos encontramos, no ano de 2024. Recentemente vimos o surgimento de uma nova era no terror digital, na qual, mesmo sendo um subgênero que tenta emular as mídias análogas das décadas de 80 e 90, ainda acaba sendo muito influenciado por aquilo que as creepypastas fizeram anos atrás. E com base nisso, eu resolvi voltar no tempo. Voltar para o jogo em que junta todas essas histórias que iriam influenciar a cultura digital anos mais tarde. Seria esse jogo apenas uma obra da sua época, presa no que era a internet de 2014, ou algo influente e à frente do seu tempo? Bom, estamos a um botão de download de descobrir. You are now watching. Let's hurry. Antes da gente de fato comentar sobre o jogo, eu queria dar uma olhada nessa sinopse que eu encontrei na Wiki Creepypasta World. Com certeza deve ser um resumo muito bom do que veremos no jogo. Creepypasta Land é um jogo de terror estilo survival horror e terror psicológico, feito no RPG Maker 15 Ace. O jogo foi criado por Lucas Boato, um brasileiro. Aqui eu tenho a minha primeira dúvida com esse jogo. Survival horror? Quando eu ouço essa palavra, eu penso em algo no estilo de Resident Evil e Silent Hill, ou seja, puzzles, administração de itens, combate estratégico e pontual, backtracking e por aí vai. Será que o jogo tem tudo isso presente nele? Não. Vamos ler a parte do post que fala se vale ou não a pena jogar. Pra você que gosta de terror, que leva mais em consideração o enredo de um jogo do que gráfico, vale sim a pena jogar. Porém, se você for um orgulhoso que só se importa com os gráficos, é melhor nem jogar Creepypasta Land. Então o jogo tem um foco em enredo, e isso é perfeitamente ok. Vários jogos antigos não envelheceram tão bem graficamente, ou possuem gráficos simples, mas possuem ótimos enredos. Será que é isso que veremos aqui?
Não. Então, de acordo com o que eu li nessa wiki, o que eu devo esperar do jogo é um survival horror de terror psicológico com foco no enredo. Vamos ver se isso é o que iremos ter no fim. O jogo começa com uma breve introdução feita pelo Lucas Boato. Ele dá um breve resumo do que se deve esperar no jogo, além de nos dar a opção de escolher o nosso nome e sexo. E como vocês devem ter percebido, o jogo está em inglês, o que é estranho considerando o fato de que o desenvolvedor dele fala em português. Mas o nosso amigo Lucas pensou na mesma coisa, explicando para nós o motivo do jogo estar em inglês. É porque é a língua mais famosa do mundo. Eu tenho algumas discordâncias em relação a essa escolha do Lucas, como os diversos erros de escrita constantemente presentes ao decorrer da jogatina, algo que fica bem destacável quando se trata de um jogo focado em texto, mas por enquanto eu vou me abster de comentários e deixar apenas a crítica pontual do Alan Zoca quando ele jogou na época. Lucas! Português, Lucas! Faz inglês e português, velho! Finalmente começamos de fato a gameplay e eu queria falar sobre algumas coisas meio cômicas que já dá pra reparar logo de cara. Primeiro é esse uivado, na qual eu honestamente achei que a bruxa do 71 ia aparecer perguntando pelo Satanás. É você, Satanás? E esse lindo texto apresentando o primeiro dia, com essa fonte que claramente não foi digitada no Paint e porcamente recortada, dando pra ver as bordas brancas em volta das letras. Nesse começo, o jogo nos dá a liberdade de explorar o nosso quarto e poder nos acostumar com os controles básicos do game. Após sairmos do nosso quarto, temos um diálogo com a nossa mãe que está encarando o meu personagem com uma afeição demasiado suspeita. Eu tenho medo. Ignorando a afeição bizonha da minha mãe, ela comenta que estava me esperando para nos mudarmos para a casa nova. Ela comenta que a cidade que eles vão morar é bem calma e pacata, o oposto da cidade grande em que eles moram. Então os dois partem para conhecer a nova cidade e casa que vão passar a morar. Após um time jump de provavelmente algumas horas, nos encontramos na frente da nossa nova casa. Uma coisa que já dá para perceber é a presença desse filtro vermelho. Nesse momento nós temos simplesmente um dos diálogos mais absurdos que eu já li em um videogame, onde a nossa mãe explica que comprou a casa pela internet. Deve ter comprado pelo Mercado Livre com frete grátis. E essa última parte não foi piada não. Ela literalmente manda que comprou a casa pelo eBay e que não acredita como alguém seria louco o suficiente para vender uma casa pela internet. Moça, senhora de Deus, trabalhadora, cara de quem é mais maluco? Quem vende a casa pelo eBay ou quem compra ela? Eu acho que o louco deve ser eu por perguntar isso pra um videogame e esperar uma resposta por cima. Após esse diálogo, o jogo mais uma vez nos permite explorar um pouco do lado de fora da nossa nova casa. Não tem nada demais em volta da casa a não ser esse espantalho, na qual vai ser importante mais pra frente. Após o jogo nos forçar a entrar em casa, a nossa mãe comenta sobre a bizarra construção do lugar, onde só tem um interruptor que acende e apaga as luzes da casa inteira, e que isso é bem estranho. Vindo da pessoa que comprou uma casa no eBay, sei lá, isso não é muito estranho não. Eu tô mais estranhado é pelo fato de que ela ainda tá com essa cara de E após comentar que essa casa pode ser meio assustadora, ela fala que eu posso ir dormir com ela caso eu fique assustado. Ela falou isso com essa cara. Ô, Lucas, que porra é essa? Após esses diálogos dignos do estado de Alabama, o jogo nos permite explorar a nossa nova casa e, realmente, a nossa mãe está certa, porque essa casa é gigantesca, com vários corredores e quartos diferentes. E eu tô começando a achar que o antigo dono dessa casa era algum líder de um país obscuro ou o próprio Bruce Wayne, porque olha as salas dessa casa. Simplesmente uma feira com diversas frutas e verduras, baús aleatórios, um trono, uma cozinha do tamanho da minha casa e uma escada no meio da sala de estar, na qual leva pro porão, e uma sala vazia com um único espelho na parede. Não queria dizer nada, mas eu acho que a minha mãe foi escamada, porque manter a manutenção desse lugar deve ser uma merda. Mas de qualquer forma, essa casa não é assombrada apenas por uma arquitetura merda, mas também com creepypastas. Isso mesmo, enquanto exploramos a nossa nova casa, podemos encontrar uma série de creepypastas clássicas em vários lugares diferentes, como o incrível Sir de Mouse que toca após investigarmos o piano e me deixa completamente surdo, a síndrome de Lavender Town, na qual é só uma imagem que aparece após checarmos esse lugar na cozinha, o Smiley Dog que aparece após investigar um canto no banheiro, a tela secreta do Sonic CD com aquela música medonha após você investigar o console da Sega no seu quarto, além de lendas urbanas clássicas como a Bloody Mary
ou Maria Sangrenta, ou Loira do Banheiro, que aparece após investigar a privada no banheiro. Porém, o acontecimento mais importante dessa casa ainda estava por vir. Mas antes disso, vamos falar sobre medalhas. Ou melhor, das 7 que você precisa encontrar durante o jogo. Ao investigar aquela sala com um trono nos fundos da casa, você encontra um NPC bem parecido com o Mercador do R4. Ele só tá aqui pra te explicar pra que servem os colecionáveis do jogo. É sério, ele não tem relevância nenhuma pra história. E é dito apenas ser uma alma perdida. Já que a maior parte dos colecionáveis são inúteis pro progresso do jogo, eu vou explicar eles bem por cima. As cartas colecionáveis e músicas são obtidas explorando baús espalhados pelo mapa, enquanto as músicas são apenas remixes de soundtracks de jogos clássicos, geralmente da era 16 bits. As cartas foram feitas pelo próprio Lucas e fazem parte do exclusivo deck de Yu-Gi-Oh! Creepypasta Edition. Que coisa linda! No caso das chaves, eu não tenho muito o que explicar. Elas são necessárias para progredir em certas partes do jogo, com algumas delas sendo usadas para destrancar em salas secretas. E o mais importante, as medalhas. Elas estão espalhadas por cantos específicos do mapa, só podem ser pegas em ordem e são necessárias para alcançar o final do jogo. São 7 no total, uma de cada cor, claramente sendo uma referência às 7 esmeraldas do caos da franquia Sonic. E eu não acredito que eu tô falando desse ouriço pau no cu de novo nesse canal. De acordo com a alma perdida, ao encontrar as 7 medalhas, você desbloqueia um poder secreto, esse que entraremos em detalhes ao decorrer do jogo. Após conversar com a alma perdida, continuamos a nossa exploração pela mansão do Lucas Neto. Aqui é um momento bem importante para comentar sobre outra parada desse jogo. Eu não gravei a versão original dele. Essa versão possuía desenhos e gráficos diferentes, além de algumas mecânicas a menos. Essas que estão presentes no remake feito anos mais tarde. Esse remake, na qual é a versão que eu estou usando como base. Ele não modifica nada na história, mas acrescenta conteúdos adicionais, desenhos refeitos, um sistema opcional de combate, esse que não é necessário para avançar no jogo e só tá presente para poder desbloquear alguns desses conteúdos adicionais. Aliás, lembram como aquele post na wiki comentava como esse jogo era um survival horror? Então, dá uma olhada no sistema de combate dele. Eu não sei vocês, mas eu enxergo um combate por turnos mais puxado para um Dragon Quest e Final Fantasy clássico. Dois jogos que com certeza estão bem longe de serem survival horrors. Já estou me sentindo escamado por aquela descrição, mas de qualquer forma, deixando isso tudo de lado, vamos continuar a nossa exploração pelo mapa. Após descermos pelo porão, matar alguns ratos borrachudos e explorar a área, encontramos o interruptor que liga e desliga as luzes da casa toda. Ao desligar elas, percebemos uma certa figura misteriosa no fundo do porão. Quando chegamos perto dela, descobrimos a sua verdadeira identidade: Jeff the Killer. Após citar a sua famosa frase, My dog Mir. o jogo nos dá duas opções: correr ou rezar. Bom, eu pessoalmente me considero um ótimo corredor, então eu acho que eu conseguiria fugir. Eu tenho algumas coisas para falar sobre esse sistema de escolha. Na verdade, eu só tenho uma. Ele é uma merda. Alguém, por obséquio, consegue me citar um jogo de escolhas onde apenas uma delas te deixa avançar nele? Isso meio que derrota o conceito de deixar o jogador escolher como ele quer progredir na história. Se fosse algo no estilo do Resident Evil 3 clássico, onde o jogo permite você escolher como quer prosseguir em certas situações, dependendo apenas das habilidades do jogador, beleza. Mas não, escolheu errado? Game over. Isso não seria tão irritante se eu não tivesse salvado o jogo há uns 10 minutos atrás. E sabe o que é melhor? Isso não é um caso único. Existem outras situações iguais mais pra frente. Ou seja, você precisa contar unicamente com a sorte para o jogo não enfiar uma tora de eucalipto no seu cu. Level design is my passion. Mas beleza, eu tô me sentindo bem católico agora. Vamos escolher rezar. Fazendo isso, ele desaparece, finalmente nos deixando subir as escadas. Após isso, nós vamos para o quarto da nossa mãe, onde dormimos juntos, com ela provavelmente fazendo coisas indecentes enquanto olha pra mim com essa feição perturbadora. Após isso, somos jogados a uma sequência de sonho. Esse em que o Jeff nos persegue é um labirinto sem saída com uma sequência de jumpscares. Realmente uma incrível obra do terror psicológico. Após isso, acordamos na sala do espelho, com a fonte bugada do pente nos deixando claro que o dia 2 havia começado. Saímos da casa e exploramos o quintal dela, dessa vez encontrando a primeira medalha dentro do espantalho. Acredito que o motivo de não termos encontrado ela antes deva ser por conta dessa névoa vermelha em volta da cidade, na qual eu chuto que funcione igual ao mundo paralelo de Silent Hill, onde o ambiente à nossa volta muda drasticamente, mas é só uma teoria.
Uma teoria gay. Após andarmos um pouco, somos apresentados a um novo personagem, Bloody, na qual é um trocadilho da palavra bloody, que significa ensanguentada em inglês, pois esse jogo é super edgy. Ele nos dá boas-vindas à cidade de Krylis e pede para nós tomarmos cuidado aonde vamos na cidade, senão a insanidade dela vai devorar a nossa alma. Recepção calorosa. Aliás, eu não faço a menor ideia do que esse personagem é pra cidade. Ele é o prefeito, trabalha na prefeitura, é só um louco aleatório que dá as boas-vindas pra quem recém chega na cidade, eu não sei. Mas de qualquer forma, ele vai ser um personagem de grande importância para o jogo mais pra frente, então lembrem-se dele. Após essa incrível recepção à cidade de Krylis, podemos explorar mais um pouco dela. Encontramos uma tal chave do machado atrás dessa casa, chave essa que dá acesso a um cinema, da qual vamos explorar mais tarde. Entrando em uma das casas vizinhas, somos apresentados a dois personagens novos, Marie e Richard. Eles não se importam muito com o fato de um adolescente ter acabado de invadir a propriedade deles e comentam sobre terem um filho da minha idade e que era pra eu ir conversar com ele. Um detalhe legal que tem nessa sala é que o Richard aparentemente é um investigador e se você checar as informações do caso em que ele está investigando, a descrição dele é a mesma presente na Hack-ROM Mario. Sim, a mesma que eu já fiz um vídeo sobre. Então obrigado jogo por me deixar trazer um momento jabá foda. Após isso, nos encontramos em um quarto cheio de computadores, cada um deles rodando algo diferente. O nerd fudido dono desses computadores é o Ben, filho da Marie e do Richard. E eu tenho certeza que alguns de vocês já devem ter estranhado o nome Ben, mas calma, a gente já vai chegar lá. Ben, igual seus pais, não se importa muito em ter alguém invadindo seu lugar e nos convida a jogar Zelda Majora's Mask no seu computador. Ou seja, além dele ser um nerd fudido, ele também é um pirateiro maldito. Diga não à pirataria, a não ser que seja jogo da Nintendo. Após escolhermos ajudar ele a passar de uma fase, somos apresentados a uma gravação em 240p da creepypasta de Zelda Ben Drowned. Sim, o nome dele não era uma coincidência. Essa creepypasta vai ter um papel ainda maior mais pra frente. Após morrermos feito um noob, Ben acaba virando nosso amigo e se propondo a nos mostrar a cidade. Após morrer de uma forma extremamente estúpida pelo Gaigas de Earthbound, não pergunte o porquê dele estar nesse jogo, eu não sei, somos apresentados a um novo personagem, Mephi, esse que aparentemente cuida dos arredores da cidade, o que me deixa ainda mais confuso em relação a como esse lugar funciona, já que não existe prefeito, polícia, hospital, aonde caralhos esses malucos moram. E de qualquer forma, Mephi avisa para os meninos que a floresta está segura para visitar, o que já levanta uma dúvida sobre esse personagem, já que essa névoa vermelha em volta da cidade nunca é um bom sinal. Aliás, como que o Ben não comentou nada sobre essa névoa maldita? Bizarro. Aqui também encontramos uma das novas adições desse remake, que é o Mercador. Não é esse, infelizmente. Aqui a gente tem esse personagem genérico de Final Fantasy, mas ele não é importante pro plot do jogo, e só tá aqui pra vender item adicional. Avançando para a floresta, nós somos recebidos com a música tema do Regenerator do R4, ou seja, fudeu. Somos então alertados por uma mulher usando uma fantasia de carnaval. Ben, sendo uma pessoa muito inteligente, comete o clássico erro de ignorar os avisos de um personagem misterioso, o que faz a mulher mandar o aviso do Educoff. Nesse momento, o jogo convenientemente nos lembra que podemos correr no shift, algo que já havia sido explicado há uns 10 minutos atrás. Somos então perseguidos por alguém. Quem é essa pessoa que você deve estar se perguntando? O lendário Slenderman. Correndo igual o Zembolt. Lembram como ele teleportava no jogo e na creepypasta? Pelo visto, só vocês se lembram, porque o jogo não. Após entrar em uma cabana, a mulher de máscara consegue expulsar o Slender dali. Após isso, ela explica que é melhor os dois dormirem nessa noite na cabana, pois Slender não consegue entrar nela. Ben tenta perguntar quem ela é, mas a mulher de máscara manda a clássica frase de "em breve vocês terão a resposta". Explorando a cabana, conseguimos encontrar outra medalha, e então dormimos em uma das camas. Somos então jogados a outra sequência de sonho, e aqui eu quero fazer a vocês a seguinte pergunta: quem é esse bicho? Eu não sei o que vocês responderam, mas eu tenho certeza absoluta que a resposta está errada, pois esse bicho é simplesmente o The Rake. Sim, esse sprite é o The Rake. O bicho é literalmente um ET cinza, alto e corcunda, mas por algum motivo o seu sprite parece o ceifador sinistro. Após esse terrível sonho, nós acordamos na nossa casa, assim começando o terceiro dia. Após ir para o quarto da nossa mãe, nós somos apresentados a uma nova personagem, Sally. Ela explica que a nossa mãe foi trabalhar e pediu para nós tomarmos conta dela, pois é isso que eu sou quando não estou sendo perseguido por histórias ruins de internet. A porra da Super Nani. Talvez eu esteja sendo meio rude aqui, mas
Eu odeio essa personagem. Ela é o arquétipo daquelas meninas quirky que usavam Tumblr na época e eram viciadas em creepypastas. E acredite em mim, esse pessoal existia. Eu infelizmente era um deles. Após ela comentar que está assistindo Candle Cove na TV, enquanto ela apresenta apenas estática, não sei se vocês perceberam, mas isso é uma referência a uma creepypasta. Ela então nos diz que mora no cinema que fica na cidade. Ou seja, além de insuportável, ela é provavelmente aqueles usuários de Letterboxd. Após dizer que infelizmente seremos amigos mesmo após a morte, ela nos diz para procurarmos um espelho da casa, pois ela quer mostrar um jogo super legal chamado Bloody Mary. Ou seja, ela não só invadiu a minha casa do nada, me ameaçou a virar amigo dela, como agora vai invocar um espírito na minha casa. E o meu personagem não fala nada, pois... fé nas malucas, não é mesmo? Com o Sally agora nos acompanhando, nós atravessamos o porão e chegamos na sala do espelho. E então começamos o ritual da Bloody Mary. E sem brincadeira nenhuma, esse é simplesmente o pior jumpscare que eu já vi na minha vida. A imagem é cômica, o som é quase inexistente e a execução da cena em si é a coisa mais previsível possível. Até aqueles filmes de terror genéricos de fantasmas que lançam todo ano conseguem ter jumpscares mais efetivos. Aí, depois disso, a série fala como queria fazer amizade com todos os fantasmas que habitam a cidade. Legal, parça, mas e o foda-se, já recebeu hoje? Após sairmos dali e voltarmos para a sala de estar, o Ben simplesmente está ali. Não pediu pra entrar, não deu oi, ele só tá ali. Esse invasor de propriedade cabeça de prepúcio. Ele comenta como acordou no meio da noite e estava na sua cama, o que realmente é bem curioso. Vocês não tinham ido dormir numa cabana, não? Ben continua falando que resolveu pesquisar sobre creepypastas e encontrou a história do Ben Drowned. Antes que o esquisito pudesse terminar a sua fala, a outra esquisita começa a zoar ele por ficar com medo de creepypastas. A mesma pessoa que estava tentando invocar um espírito na minha casa. Aliás, vão se fuderem vocês dois e saiam da minha casa. Ben tenta nos avisar que a Sally é meio maluca, alegando que ela o perseguiu com uma faca enquanto eles brincavam de esconde-esconde, o que é perfeitamente normal. Após isso, ele muda o assunto para videogames, igual o nerd esquisito que ele é. Ben fala que baixou um certo jogo que colocou um save dele em seu memory card. Ok, mas qual jogo seria esse? Não, de novo não. Chega, por favor. Ignorando isso, nós nos dirigimos a outro quarto para testar esse save. Ben comenta que ele vai usar esse save para fazer o glitch do Tails Doll, que pra quem não sabe, é uma creepypasta em volta desse personagem do Sonic R. Não existe nada demais nesse bicho, ele é só um boneco de pano que é meio esquisito. Mas mesmo assim, isso não impediu Ben de falar que caso esse glitch funcione, isso significa que a cidade está amaldiçoada. Foram só 30 minutos de jogo. Então, Ben coloca o memory card no nosso console e executa o glitch. E agora começa simplesmente a cena mais engraçada feita para um videogame. Simplesmente troca para uma gravação em 140p negativos de uma gameplay de Sonic R com o Tails Doll, ou pelo menos é o que eu acho que seja, pois eu só enxergo borrões e eu acho que esse borrãozinho amarelo é o Tails Doll. E o melhor é que após isso nós temos um jumpscare ainda mais incrível. Uma porra de um PNG do boneco se movendo na tela. Nesse momento, o Tails Doll sai da televisão atrás dos nossos heróis, que saem correndo pela casa enquanto são perseguidos por outras creepypastas, como se fosse um episódio de Scooby-Doo. Nesse momento, a Sally se separou deles, e quando encontramos ela, paramos dentro do nosso quarto de novo. Aparentemente, ela não viu nada, como se nós e o Ben tivéssemos passados por uma alucinação. Meu pau na sua mão. Ben diz que precisa tomar um ar fresco, então nos dirigimos para fora de casa. Nesse momento, nós temos o primeiro e único jumpscare efetivo do jogo, já que ele aparece do nada e o som dele simplesmente explodiu meus tímpanos. Parabéns, Lucas, seu desgraçado. Nesse momento, a Sally começa a sentir pena da pobre alma do Tails Doll e ameaça o Ben caso ele tente machucar o boneco. Amizade perfeitamente normal. Após essa linda demonstração de camaradagem, nós vamos para as montanhas atrás do boneco, aproveitando o fato de que o Meph não estava de patrulha no momento. Chegando na montanha... Não. Não, 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 não. Por quê? Por que este filho de uma puta azul me persegue em absolutamente todo lugar? Como eu disse, em todo lugar. Após escalarmos a montanha, Sonic pergunta o que estamos fazendo ali. E eu realmente estou fazendo todo o possível para manter uma certa seriedade enquanto eu escrevo esse roteiro. Mas olha a cara desse filho da puta. Não tem como. Eu quero esmurrar ela. O Ben começa a babar o ovo do ouriço, mais uma vez provando quão esquisito e nerd fudido ele é. Porém, a Sally comenta o quão bizarra essa situação é, não acreditando no que estava vendo. E pela primeira vez, eu entendo
você dessa personagem. Encontrar o Sonic deve ser realmente uma experiência bem desagradável. Sonic então comenta que ele já atuou em vários jogos, mas que ele é real como todos os outros personagens fictícios. Em primeiro lugar, se o personagem é fictício, então isso já faz ele não ser real. Seu burro! Em segundo lugar, você atuou em vários jogos. Nada que acontece na sua franquia então de fato foi uma realidade pra você. Ok, talvez isso deixe algumas coisas da sua franquia menos horrorosas. Sally rebate perguntando a ele como que isso nunca foi noticiado antes, considerando que ele é um ouriço azul pelado de tênis. Sonic então explica que ele só consegue ser real nessa cidade, igual aos outros. Ben então pergunta se o Tails não é real, com o ouriço comentando que o Tails era o seu melhor amigo antigamente, até que ele foi morto um dia. Tá, isso não responde à pergunta do moleque. Sally então acusa o Sonic de ter sido quem matou o Tails, já que o Ben mostrou um jogo pra ela em que isso acontecia. Ok, a conversa acabou de ir pros caralhos. Vamos ver como o Sonic responde a essa acusação grave. I am God. O Sonic então se transforma no temido Sonic.exe, a creepypasta mais assustadora do mundo, onde um moleque joga uma hack ROM de Sonic em que ele fica com os olhos vermelhos falando que é Deus. Creepypastas, minha gente. Creepypastas. Somos transportados para uma recriação de Green Hill Zone, onde o ouriço fala para nós brincarmos de pique-esconde. Essa parte literalmente se resume em correr pra direita e apertar 17 confirma kkk. Corremos do Sonic até encontrarmos o Dee. Sim, é aquele maluco que apareceu no começo do jogo e simplesmente sumiu depois. Ele consegue fazer um feitiço de contenção e nos salva do perigo. E eu adoro o fato do feitiço ser só uma frase em português ao contrário. Pra quem não tá percebendo, ele fala demônio seja selado agora. Sonic.exe então desaparece da nossa frente. Ben pergunta para o Dee se ele sabe de algo que nós não sabemos, já que ele sabe fazer magia e nos alerta dos perigos da cidade. Ele então explica que por conta de nós termos chegado na cidade, o selo dela havia sido rompido. E Dee cita que as escrituras diziam que quando um humano puro chegasse na cidade do vazio, o selo seria quebrado, libertando o próprio demônio e seus serventes na forma do medo puro, assumindo a forma dos medos do meu personagem, ou seja, creepypastas. Demônios tomaram forma de bichinhos que saíram da internet pra te dar susto. Eu amo esse jogo. Aliás, eu nem vou entrar em detalhes sobre essas tais escrituras, pois eu acredito que o jogo vai explicar elas alguma hora. Eu não acredito que o Lucas teria inventado no meio do jogo um pedaço super importante pra lore. O homem é um gênio, deixem ele cozinhar. Ben pergunta para o Dio por que dele ser tão parecido com a creepypasta do Ben Drowned. Quais seriam essas semelhanças, vocês devem estar se perguntando. Eu não sei. O moleque tem o mesmo nome do filho da puta da história e já tá achando que as coisas estão interligadas. O Dio explica que tudo isso é apenas uma coincidência e que ele é um idiota do caralho. Talvez eu tenha inventado um pedaço desse diálogo. Sally finalmente faz uma pergunta lógica. Por que essa cidade está amaldiçoada? E o que são essas tais criaturas? Dee então nos diz para o encontrar na casa abandonada. Lá ele dará todas as respostas. Por que você não dá agora, seu emo de cabelo descolorido maconheiro? Eu falo isso como se eu já não soubesse a resposta. É óbvio que essa porra de jogo precisa de mais uns 40 minutos de gameplay. Você é burro, NZ. Somos então teletransportados para o topo da montanha de novo. Ben comenta que está ficando tarde e que todos deveriam ir para casa. Sally nos diz para amanhã encontrarmos ela lá no cinema para poder brincar o dia todo. O que faz o Ben perguntar se jogaram ela de cabeça em uma porta de ferro quando ela era bebê. Na real, ele só perguntou como ela tava pensando em brincar depois de tudo que aconteceu, mas o que eu falei ainda é bem plausível. Sally então fala que é shed e hardcore e não tem medo de creepypastas igual o Blue Pill e Cringe do Ben, e de quebra ou ameaça ir junto com nós amanhã. Após os dois irem para casa, ficamos sozinhos na montanha. Explorando o túmulo que está no topo, encontramos outra medalha. Ao chegarmos na frente de casa, a nossa mãe nos diz que estava preocupada. Beleza, mãe, desculpa por te preocupar, mas você pode, por favor, parar de olhar pra mim como se você quisesse cometer coisas impuras com meu corpo? Ela nos diz para tomarmos um banho e ir dormir. Após fazermos isso, somos jogados a outra sequência de somos transportados para um campo aberto onde o Link e o Ben estão juntos. Tem uns cavalos coloridos também. Eles não falam nada de importante, até chegarmos na Pinkie Pie, na qual nos pergunta o porquê de não estarmos felizes nesse lugar, até que do nada ela, sei lá, passa delineado no olho. Ben então nos diz para deixar isso pra ele. Então acordamos no próximo dia nos perguntando se podemos confiar no Ben após esse terrível pesadelo. E nossa mãe foi trabalhar.
Legal. Saindo de casa, encontramos o Ben, na qual comenta que não parecemos estar muito bem. O que no meu ver parece ser uma mentira deslavada, considerando que a minha expressão durante o jogo inteiro é essa. Após conversarem um pouco, ambos decidem ir para o cinema onde a Sally mora. Matthew então nos fala que acabou de checar as montanhas e o rio e que está tudo limpo para poder visitar. O Ben por algum motivo fala para não falarmos pro Matthew, pois ele não iria acreditar de qualquer forma, o que é bem improvável considerando que uma das pessoas que cuida dessa cidade literalmente sabe magia. De qualquer forma, continuamos a nossa jornada e chegamos no rio, onde o Ben nos pergunta se achamos que ele é um monstro. Cara, tu é um nerd esquisito e viciado em historinha de internet, tem trocentos computadores e consoles por nenhum motivo e fielmente acredita estar ligado a um personagem de uma creepypasta. Eu vou dizer não porque eu quero terminar esse jogo o mais rápido possível. Após atravessarmos a ponte do rio, somos recebidos com um jumpscare. Por quê? Pra quê? Quem caralhos é você? De qual creepypasta tu saiu? Não temos tempo de ter nossas perguntas respondidas, pois seja lá o que apareceu na nossa frente é alvejada de balas por membros da Fundação SCP, também conhecidos como MIB, só que menos legal. Eles nos avisam que estão tentando conter a doença de Zalgo e que a mulher que eles atiraram estava infectada com essa doença. Zalgo é outra creepypasta bem antiga, sendo um ser demoníaco capaz de alterar quadrinhos e outras histórias. O membro da SCP também explica que o governo queria mandar uma bomba nuclear na cidade, porém eles não vão deixar isso acontecer. Nesse ponto eu comecei a ficar meio confuso. Até agora estavam falando sobre a cidade carregar uma maldição e que umas tais escrituras afirmavam que após o nosso personagem chegar na cidade, essa maldição ia cair sobre tudo, mas agora esse diálogo nos deixa pensando que na verdade existe uma doença ocasionada por esses algo e que ela tá fazendo tudo isso acontecer e que o governo sabe disso e quer jogar uma bomba. Minha cabeça tá doendo. É sério, esse jogo tá me deixando doente. Após isso, o membro da SCP comenta que as suas ordens são de eliminar qualquer um que espalhasse essas informações e que nós devemos manter segredo. Por que que você falou isso pra gente? Em primeiro lugar, eu não faço a menor ideia. Vocês não são o MIB versão falsificada? Por que que vocês não puxam aquele aparato pra apagar a memória de todo mundo? Ben então pede que os caras passem o número do telefone da organização caso eles fiquem com problemas. Perfeitamente normal pedir o número de telefone de uma organização secreta, e é mais normal ainda eles darem um número. Após isso, entramos em uma das partes mais chatas desse jogo, o cinema. Pra simplificar o que acontece nessa parte chata pra caralho, nós entramos em umas portas, um monte de jumpscare previsível, vimos o Lula Molusco daquela creepypasta Red Mist e pros caralho, o fantasma de Pokémon daquela creepypasta de Lavender Town, junto com o Buried Alive, que é literalmente a mesma merda. Aqui a gente tem aquela putaria de múltipla escolha que não muda porra nenhuma porque você morre caso escolhe errado e te leva pro último save, te fazendo voltar uns 10 minutos. No fim, encontramos a Sally brincando com o Laughing Jack, que é praticamente um coringa, só que ainda mais Ed, insuportável, como eu já havia falado antes. O Ben começa a ficar maluco com tudo que tá acontecendo e o Jack fala que isso é porque ele tem sede de sangue, que ele vai aceitar a insanidade. Jack então fala que o Ben já sofre 2 maldições, essa sendo do Tails Doll e do Ghost, e que mais uma ele ficaria louco. Da onde saiu isso? Eu não sei. Ben então fala que a série é louca, o que faz ela chorar, mas foda-se, porque esse conflito inteiro é resolvido na base do poder da amizade, e acredite em mim, essa não vai ser a última vez em que o poder da amizade vai aparecer nesse jogo. Não sei porque nessa parte você pode dormir com a Sally em uma cama, com o jogo falando pra você não ser um pervertido. Esses dois não são criança? Foda-se, peguei outra medalha. Aliás, nessa parte a gente encontra uma cópia da chave da casa do Ben, o que faz sentido considerando que encontramos ela na casa da esquisita da Sally. Quando voltamos para a casa do Ben e abrimos a porta em que ela estava trancada, somos apresentados com a seguinte cena. Tá bom, Lucas. Você me ganhou dessa vez, seu maldito. Voltando pro cinema, nós abrimos a última porta. Estamos em uma sala com 3 computadores e 3 portais, que não mudam absolutamente nada quando pisamos neles. Os computadores servem apenas pra mostrar um monte de imagem aleatória de várias creepypastas, como Herobrine, Lost Silver, que é outra creepypasta de Pokémon, a porra da Pinkie Pie de delineado de novo, e o Mickey daquela creepypasta cujo nome eu não posso dizer caso eu queira que esse vídeo seja monetizado. Aparentemente nós fomos amaldiçoados de novo após ver a última
última imagem, pois a tela fica com esse filtro avermelhado. Eu realmente queria saber muito da onde veio todo esse papo das creepypastas nos deixarem amaldiçoados. Eu sinto que isso é um ponto bem importante pro plot, que só foi abordado uma vez pela porra do Coringa da Shopee, mas de qualquer forma, nós encontramos a mulher de máscara lá do começo do jogo. Ela nos agradece por ter afastado os demônios daquela sala e que não havia sido morta graças à sua máscara protetora feita pelo Dee. Mas a maior revelação ainda estava por vir. Ela então revela que é prima de Sally, e então nos revela o seu verdadeiro rosto. Uau, você parece bem diferente após retirar essa máscara que cobria só a região dos olhos. Ela então nos revela o seu nome, Samira, e o Ben, que nunca conheceu uma mulher além da sua mãe, já começou a ficar ouriçado, com a Sally mandando a seguir a melhor frase que eu já tive o prazer de ler: Do you want to die, you're stupid? Samira comenta que está trabalhando com a Fundação SCP para impedir a pataquada que está acontecendo na cidade, mas que o único que sabia a forma de parar isso tudo é o Dee, e que nós precisamos encontrar ele urgentemente, além de comentar que nós somos os escolhidos para acabar com tudo isso. Ela nos diz para irmos dormir e encontrar o Dee no dia seguinte. Após o Ben se despedir da gente, chegamos em casa com a nossa mãe dizendo que a Sally vai dormir aqui em casa. Olha, eu sou totalmente contra repetir a mesma piada várias vezes. Mas, cara, só olha o rosto desse ser humano enquanto ele fala isso. É difícil não falar nada. Após irmos para a cama, somos jogados à última sequência de sonho do jogo, onde temos que correr para esse círculo enquanto o Laughing Jack nos persegue enquanto faz a risada do Light do Death Note. Após isso, acordamos na frente do espelho ao lado da Sally, começando assim o 5º dia. Chegando na sala de estar, avistamos os membros da SCP mais uma vez. Eles explicam que estão na nossa casa para conter os demônios que habitam o local. Eles também explicam que a nossa mãe estava muito preocupada, mas que eles deixaram claro que iriam nos proteger. Realmente, eu confio muito que a minha mãe deve ter ficado muito preocupada comigo quando me deixou com um monte de gente estranha de uma organização obscura. Mãe do ano. Eles também comentam que nós precisamos ir para a casa abandonada para realizar um ritual feito pelo Dee, na qual, se for realizado com sucesso, vai impedir a maldição da cidade de uma vez por todas. Porém, temos que nos apressar, pois se não pararmos a maldição hoje, os demônios vão destruir a cidade toda. Sem muita escolha e tendo o destino de uma cidade jogada nas mãos de um bando de pirralho ranhento, nos dirigimos para a casa abandonada. No meio do caminho, encontramos o Ben, que está sem os óculos e com olheiras que competem diretamente com as minhas. Pelo visto, ele tá passando pela fase Ed e perdeu toda a esperança disso tudo dar certo, jogando mais uma referência a Ben Drowned porque o jogo precisava lembrar pela 20ª vez que o personagem é baseado nessa creepypasta. Obrigado, jogo. Se não fosse por você, eu já tinha esquecido. Aqui começa a última área do jogo, a casa abandonada, na qual é tão chata quanto a parte do cinema, pois é mais uma vez um monte de jumpscare aleatório, personagens de creepypasta sendo jogados ao ar sem ter tido qualquer tipo de introdução prévia, e andar aleatoriamente pelo cenário até encontrar algum NPC que nos faça progredir no jogo. Aqui encontramos a sexta e última medalha que precisamos no jogo, além de encontrar esse bicho aleatório que se auto-intitula o demônio da quarta parede. Não consigo imaginar o que ele sabe fazer. Esse maluco simplesmente joga o maior plot twist do jogo todo no maior foda-se possível. Tudo isso não passa de um jogo chamado Creepypasta Land e todos eles são simples NPCs. Sim, o grande plot twist do jogo é esse, que sinceramente não é a pior coisa do mundo. O jogo é lotado de humor random de 2014 e referências a cada canto. Era de se esperar que algo do tipo ia ser a grande revelação do fim. O demônio então explica que o nosso personagem é só um boneco sendo controlado pelo jogador, ou seja, eu. Ben continua não acreditando nisso, com o demônio então mostrando seu verdadeiro poder, chamando a tela de game over. Não faz isso, cara. Ai, não, você não fez isso. Eu não tomei susto com essa porra, eu só tô triste que eu tomei um game over. Esse puto então fala que apagou todas as memórias dos últimos minutos da Sally do Ben e falou que vai rezar pro demônio fazer com que o Ben se lembre de quem ele realmente é. Então por que você não aproveita e reza pra chupar minha p... Somos transportados de volta pro último ponto de save e após morrer pro merda do Smile Dog feito um imbecil, eu engulo uma caixa inteira de Rivotril e continuo a minha jornada. Finalmente chegamos na sala onde o Dee está e só pra não perder viagem, vai tomar no meio do seu cu, seu maconheiro. A gente tá se fudendo nessa casa sendo perseguido por um monte de bicho esquisito enquanto tu tá sentadinho nesse trono. Aproveita e enfia ele no seu cu. Continuando, o Dee finalmente nos explica toda a palhaçada que tá acontecendo nessa cidade. Ele fala que viveu nela desde a sua fundação e encontrou as escrituras dentro dessa casa abandonada. Essas escrituras foram feitas como uma espécie de premonição para futuros eventos. Quais são esses futuros eventos? Sei lá, esse puto do nada corta o assunto e pede as 6 medalhas que coletamos no jogo. Ben pergunta para o Dee o porquê do meu personagem ser escolhido, já que teoricamente somos apenas uma criança normal, com o Dee explicando que nós somos de uma dimensão chamada mundo real. É isso aí.
isso aí. A criatividade pra inventar nome tava boa, hein, Lucas? Dee também explica que isso não significa que eles não existam, apenas que estão em outra dimensão, e que o jogador, por ser de uma dimensão superior, pode simplesmente excluir essa ou até mesmo baixá-la da internet. O melhor é que logo após isso ele pede pro Ben esquecer tudo o que foi dito. Pode deixar Alec de cabelo branco, ele vai esquecer que você disse que ele faz parte de uma dimensão inferior e que pode ser excluído sem nenhuma consequência. Pode crer. Então, finalmente chegamos na sequência final do jogo. Aqui nós podemos realizar duas decisões diferentes, essas que vão decidir se vamos ter o final bom ou o final ruim. E finalmente as nossas decisões tomadas na gameplay vão afetar diretamente os eventos do jogo. Foi só no final? Foi, mas pelo menos aconteceu. Começando pelo final ruim. Ao invés de entregarmos as medalhas para o Dee e resolvermos dormir, acordamos no próximo dia com o caos instaurado na cidade. Nossa mãe, assim como todos os outros personagens, foram mortos pelas mãos de Ben, que finalmente lembrou ser a reencarnação do Ben da creepypasta. Eu tenho certeza que o criador da creepypasta do Ben Drowned deve enxergar isso como canon. Aqui também é revelado que o Meph no final de tudo isso era o demônio disfarçado. Uau, como eu poderia adivinhar que o cara com o apelido de Meph era na verdade o Mephistófeles? Que segredo gigatônico. Ben fica puto com a gente ter mentido pra ele, como se tivéssemos tido alguma escolha durante a gameplay. Ben termina avisando que vai atrás de nós na vida real, enquanto passa sua data para o nosso cérebro usando as frequências da música fodida que tá tocando de fundo. O final ruim se resume nesse stick meio aparecendo e explodindo. Tomar no cu, velho. Enquanto a mensagem "você não deveria ter feito isso" aparece repetidamente, enquanto o som de fundo do jogo fica cada vez mais ensurdecedor. Uma coisa que eu honestamente curti é que o jogo te força a fechar ele para poder dar load no seu último save. Realmente dá o sentimento de um final ruim e de que tudo foi pro escambau. Parabéns, Lucas, você mandou nessa. Infelizmente nessa hora o Action resolveu me deixar de xereca e parou de gravar a tela do jogo. Ou seja, irei depender da gravação da live que eu fiz jogando ele. Desculpa, sou apenas a vítima de um jogo ruim. Para realizar o final bom do jogo, precisamos entregar as 6 medalhas para o Dee, na qual ele já possui a 7ª medalha. Assim ele começa o ritual falando Efek Edeosavani Edeodon, na qual é só e o nome faz jus com o que iremos passar, já que nessa hora começa praticamente um boss rush, onde temos que fugir de todos os bichos que encaramos durante o jogo. Essa parte com sucesso conseguiu arrancar uns 10 anos meus de vida. Ela é chata, difícil de memorizar algum dos bichos, e se você falha, se fudeu, vai voltar pro último save. Já que eu tenho um derrame toda hora que eu lembro dessa parte, eu vou deixar pro eu do passado mostrar o quão sofrido essa parte é. Não. Qualquer coisa, cara. Lembra, é pra cá. Não. 2! É todo mundo junto! Não é possível! Não pode ir pro lado, não pode ir pro lado, não pode ir pro lado, não pode ir pro lado. Tá. Vai. Mamma mia, Marcello! Ai, meu Deus! Terminando esse desafio, nós concluímos o ritual, conseguindo poderes sagrados e legais e muito fodas e gigatônicos. Agora, a única coisa que restava fazer era selar o demônio, mas isso era trabalho pro Dee, então finalmente podíamos descansar relaxados. Acordamos no 6º e último dia. Sally pergunta aonde o Dee foi, e com isso em mente, saímos da casa abandonada atrás dele. Investigamos um buraco no meio da cidade e descobrimos que tem uma escada nele. Descendo as escadas, nos encontramos em uma caverna. Nela achamos o Dee, na qual está lutando contra o Meph, que, como sabemos do outro final, é o demônio em pessoa. Porém, o demônio não contava com a nossa carta na manga. Nós tínhamos conseguido os poderes sagrados graças ao ritual, e o que acontece a seguir é simplesmente a melhor sucessão de diálogos já escritos por um ser humano. O teclado do Lucas deve ter pego fogo do quão pica foram as frases pensadas por ele. Então, mais uma vez, eu prefiro deixar com o NZ do passado a tarefa de mostrar o quão incrível é o final desse jogo. É hora de saber por que eles chamam ele de Jeff the Killer.
Killer. Ah, de novo não. Me bota pra correr desse maluco de novo, velho. Esse poder sagrado me machuca muito e me faz sentir dor e medo. Mas a minha insanidade é maior. Nada pode me parar, nem seu Deus pode me parar. Porque, meu Deus do céu, que insanidade acima de tudo. Oh, meu Deus, isso dá muito medo. Não tenha medo, seu medo faz ele forte. A única forma de derrotar eles é sendo corajoso e ter coragem de destruir seus medos. Medo é um sentimento que eu esqueci vários anos atrás. Minha raiva ficou mais forte. O que você tá falando, mina? Cala tua boca. Cala a boca todo mundo, só termina esse jogo. Eu não tenho mais medo dessas coisas. Eu finalmente tenho coragem suficiente para encarar elas, mesmo se eu morrer. Olha só, desenvolvimento de personagem, gente. Isso aí. Você consegue sentir esse poder, demônio? Essa é a nossa amizade. Eles vão derrotar Lúcifer com o poder da amizade. Isso é tão forte quanto a minha insanidade. Isso é realmente incrível. Você ter meu respeito por ter tanto poder. Eu vou me matar na frente de vocês, velho. Por que agora tem um demônio ali? Eu não entendo mais esse jogo. Você está dizendo, você vai se arrepender disso. Não, você é o único que está com medo aqui, porque você nunca teve as coisas que você queria. É por isso que Deus te odeia. Você é um pedaço de lixo e você vai dormir pra sempre. Caralho. Ó, desenvolvimento do Jeff, velho. Ele foi de psicopata adolescente pra psicopata do bem. E adolescente. Essa é a nossa chance, o defende o doce no Fukuki, onde a... Finalmente, ele está selado. Agora... Essa música... Vai se fuder, jogo. Lembram que eu disse que aquele papo de poder da amizade ia voltar? Então, o poder sagrado é a nossa amizade. O verdadeiro Creepypasta Land foram os amigos que fizemos pelo caminho. Não ironicamente. E o nosso poder da amizade é tão grande que faz a porra do Jeff the Killer se voltar contra o Mephi. O Jack matou o demônio? Somos então recebidos com uma música que parece fim de anime, enquanto todos comemoram a grande amizade construída por todo mundo. Essa mesma que matou o diabo e acabou com a maldição da cidade. Assim, chegamos aos créditos do jogo, com esse AMV estilo Rock Lee vs Gaara ao som de Linkin Park. Tudo isso enquanto toca um remix de uma música do Sonic de fundo. Você precisava de alguma confirmação de que esse jogo foi feito em 2014? Enquanto os créditos rolam, tudo o que eu consigo fazer é ficar em choque com tudo que foi visto. As aventuras, as amizades, as creepypastas. Eu não vou negar que eu me diverti um pouco com esse jogo. No fim foi legal relembrar o que costumávamos a ter medo há uns 10 anos atrás. Meu Deus, já passou uma década desde 2014. E esse é o final de Creepypasta Land. Mentira! Graças às várias adições do remake, nós podemos explorar a cidade após o final do jogo e encontrar os vários segredos espalhados pelo mapa. Então eu vou dar uma resumida rápida no que nós temos aqui. Atravessando a floresta, nós chegamos em uma cabana, onde serve como uma forma de agradecimento a todos os youtubers que jogaram o jogo na época, além de mostrar um deles tomando um jumpscare com algo envolvendo My Little Pony. Aqui também encontramos a versão Deus do Lucas Boato. E aqui ele faz aquele clássico jabá do seu canal do YouTube. Também conseguimos desbloquear uma parte nova da cidade para explorar, e nela temos algumas áreas extras que servem para complementar a lore do jogo, como esse aprendiz do Di, na qual conseguiu criar uma máquina para atravessar outras dimensões. Uma delas que conseguimos viajar é o mundo real. Aqui conhecemos a versão real do Lucas Boato, na qual sonha em ser um developer de jogos. A gente encontra um maluco que parece ser o dono de uma empresa, e a gente simplesmente faz bullying com o coitado falando que ele parece uma menina. Esses são seus heróis? Também conseguimos voltar no tempo e ver a morte do Ben original, esse que era amigo do Di. Descobrimos que os pais do Ben atual deram esse nome em homenagem ao menino que faleceu, como uma forma de confortar a sua mãe, Sarah. Ben no fim diz que jura por tudo que irá encontrar a Sarah, a sua mãe, em outra vida. E meio que não existe mais nada de muito interessante, a não ser o fato de que os pós-créditos do jogo nos mostram que o Mephi era só um servente pro real demônio. Tem também os minigames, mas como eu sou um merda, eu não consegui fazer nenhum deles sem tomar um game over.
Developer. Existe todo o sistema opcional de luta na qual você pode comprar itens secretos, mas de novo isso é puramente opcional e não tem nenhum impacto no jogo em si. No fim, eu não consigo pegar pesado com Creepypasta Land. Um tempo atrás, o Lucas Boato postou no seu canal um vídeo comentando um pouco sobre o jogo, e ele explica que no fim, o jogo é muito mais puxado pro humor. Na maior parte do tempo ele tenta ser mais leve, não se leva muito a sério. É claro que o humor random dele ficou totalmente preso na época em que o jogo foi lançado, mas não tira o fato dele ser de certa forma divertido. Sim, a tradução dele é bem amadora, o que dificulta entender algumas partes do plot, mas eu ainda enxergo isso como um certo charme. Não é como se toda a lore do jogo fosse séria, ela é zoada de propósito. De qualquer forma, eu ainda acho que comparado a outros jogos feitos no RPG Maker que lançaram na época, Creepypasta Land realmente não envelheceu muito bem. O sistema de escolha do jogo não muda nada na progressão dele, o humor random uma hora fica completamente forçado, e quando o jogo decide tentar te dar um pouquinho mais de medo, ele falha com uma sucessão de jumpscares previsíveis e mais nada pra tentar passar a sensação de horror pro jogador. Mas mesmo assim, eu ainda fico triste com o Lucas não ter conseguido continuar com essa série. No mesmo vídeo, ele explica que estava trabalhando em uma sequência de Creepypasta Land, essa que teria como foco a Fundação SCP. O jogo até chegou a ter uma demo, mas por conta da falta de tempo, o projeto nunca foi finalizado. Também é uma pena o fato do Lucas ter recebido tanto hate por conta do jogo. No fim do dia, ele era apenas um moleque brincando com RPG Maker. Tacar hate nele em seu primeiro projeto é algo muito zoado, e acaba tirando a motivação de qualquer pessoa em continuar seguindo carreira naquilo que ela tem interesse. Mesmo que eu tenha zoado pra caralho o jogo nesse vídeo, eu ainda acho importante deixar claro que atacar alguém que claramente é um amador no ramo de desenvolvimento de jogos é algo totalmente errado. No fim, eu ainda aplaudo o Lucas por ter feito algo que muita gente tem medo de fazer. Isso é começar de algum lugar. Não, o jogo não é bom, mas ele aprendeu muito com o projeto e de fato teve coragem de começar com algo. No fim, é tudo um aprendizado e o Lucas aceitou aprender com o que ele fez. O que dá pra concluir com tudo isso é que Creepypasta Land era só um projeto feito por alguém que queria começar por algum lugar. As suas referências datadas e a escolha de tópicos sendo algo que é usado como chacota hoje em dia não tiram o fato de que ainda pode se enxergar dedicação no que foi feito, nas piadinhas que foram pensadas, nos poucos momentos em que o jogo de fato brilha e se torna algo promissor, como um de seus finais que de fato é algo bem executado, e todo o trabalho que deve dar fazer um jogo no RPG Maker em primeiro lugar. Eu tenho certeza absoluta que não faria algo melhor no lugar do Lucas. No fim, Creepypasta Land é um fruto de sua época, mas graças a ele conseguimos entender como a internet de 2014 era, então eu ainda acho que ele tem uma certa importância. Eu só espero que o Lucas Boato tenha aprendido com seu projeto e que ele consiga prosperar no seu sonho de ser um developer. Muito obrigado a você que viu o vídeo por completo. Caso tenha gostado do que viu, considere dar like e se inscrever no canal, já que eu tenho outros vídeos desse mesmo estilo. Eu quero também agradecer aos membros que aguentaram mais de um mês sem ter um vídeo novo. Muito obrigado, vocês são pica. E obrigado a vocês inscritos que continuaram me apoiando mesmo após eu demorar tanto tempo pra terminar esse projeto. Também queria recomendar o subreddit do NZ feito pela galera. Caso você queira postar um meme ou fanart, manda lá que eu tô toda hora reagindo ao que vocês postam nas minhas lives. Então é isso. Eu espero que vocês fiquem bem, eu sou a NZ e nos vemos em breve.